Quero que você abra Mateus 3. Capítulo 13, verso 1, diz assim: Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Verso 3: E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra. Amém? Nós lemos toda a parábola até aqui, mas preste atenção, mais atenção ainda, aqui, nessa parte. E diz assim: e outra caiu. Outra o quê? Outra semente. Caiu aonde? Em boa terra. E deu fruto. Amém? Agora vem as particularidades. Um a 100, outro a 60 e outro a 30. Aí o verso 9: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Aí vai lá para o verso 23. A partir do verso 18 ele explica essa parábola. Mas no verso 23 fala a respeito dessa última parte, que diz assim: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz o quê? A 100, outro 60 e outro 30 por um. Amém? Glória a Deus. Por quê que a semente, sendo a mesma em todos os solos, ela cai numa terra boa? Por que que nessa terra boa ela produz, ou ela pode dar 3 resultados diferentes em sua produção? Por que que a semente, sendo boa, caindo na terra boa, ela dá 3 tipos de resultado diferentes? Por que que uma pode produzir a 100, a outra a 60 e a outra a 30 por um? Qual que é o problema? Qual o problema que faz com que uma semente, sendo a mesma, sendo a qualidade a mesma, o que que faz essa semente cair numa terra boa e produzir e ter resultado diferente? Primeira coisa que eu quero te dizer: o problema não é a semente. Amém? Diga comigo, fala: o problema não é a semente. Amém? Qual que é a semente aqui? A palavra. Então, a palavra não é o problema. O problema não é a semente. A semente que está chegando até você não é o problema. Você sabe o que significa isso? A primeira coisa, que você não tem o direito de culpar a palavra que sai daqui do altar pelas coisas que estão acontecendo contigo. Porque o problema não é a semente. Não é a semente. Não é a palavra. Não é a palavra que chega até você que é o problema.
E o problema, querido, também não é a terra, né? Dá aquela respirada que você, que alívio. O problema não é a terra aqui, porque eu creio que se você está aqui, você é terra boa. Amém ou não amém? Então olha para a pessoa que está do teu lado, fala, o problema também não é você. Então o problema, querido, não é a semente, e o problema também não é a terra. Então qual é o problema? O que é que faz essa semente, que é boa, cair numa terra boa e dar resultados diferentes? Em um dá 100 por um, no outro produz a 60 e no outro produz a 30. O que acontece nesse processo que faz a produção ser diferente de um para outro? Diga comigo assim, querido, fala assim, o problema é as ervas daninhas. O título da palavra é Vencendo as Ervas Daninhas. O problema é as ervas daninhas. E eu vou te mostrar, dentro da palavra de Deus, 2 ervas daninhas que têm roubado a bênção de muitas pessoas. E têm destruído a bênção, a colheita de muitas pessoas. A primeira semente, querido, está lá no Salmo 90. Quero que você abra lá, Salmo 90, Salmo de Moisés. Primeiro tipo de semente, ou melhor, de erva daninha, que tem destruído a colheita de muitas pessoas, de muitos irmãos, é a erva daninha, que nasce sem ser semeada. E o Salmo 90 diz assim, do verso 3 em diante, diz assim: Tu reduzes, Moisés dizendo, tu reduzes o homem à destruição, e dizes, volvei, filho dos homens, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu os levas como corrente de água, são como um sono. Olha só a partir daqui. São como o quê? A erva que cresce. Algumas versões diz a erva que nasce de madrugada. De madrugada não significa literalmente no tempo de madrugada, na revelação que o Senhor está nos dando hoje. De madrugada significa sem perceber, sem que a gente veja, sem que a gente perceba que ela está nascendo. E no verso 6 diz assim, de madrugada também, ou seja, sem a gente perceber, sem que a gente se dê conta, essa mesma erva daninha, ela cresce e floresce. Ela cresce e floresce. Quando eu tinha 7 anos de idade, a gente mudou da fazenda para a cidade. A gente morava na roça, meu pai tocava roça, plantava roças de arroz, milho, feijão. E com 7 anos de idade, a gente mudou para a cidade porque a gente tinha que estudar. Mas, nos feriados, finais de semana, no tempo livre que a gente tinha, o que meu pai fazia? Meu pai me levava e levava meus irmãos para poder trabalhar com ele nessas lavouras. E eu me lembro muito bem ele falando a respeito do arroz que era plantado. Ele falava, tem o arroz de 3 meses, ou seja, planta 3 meses depois, colhe ele. E tem um outro tipo de arroz, não sei te dizer o nome deles, mas eu lembro meu pai dizer isso. Tem o arroz que é plantado, que ele de 4 meses, você planta, 4 meses depois você corta ele, colhe ele. Por que eu estou falando isso para você, querido? Porque
depois que a terra estava preparada, a semente era lançada, a semente era colocada ali na terra. Depois que o arroz nascia, que ele já tinha um tamanho já considerável, de mais ou menos uns 20 centímetros, aí o que a gente precisava fazer? Nós precisávamos ir lá e limpar toda a lavoura de arroz. A gente precisava carpir. Aí, a gente carpia tudo aquilo ali e a gente ficava esperando. Aí meu pai falava assim, olha, um pouco antes de começar a sair os cachos do arroz, nós precisamos voltar lá de novo e carpir novamente. Ali ele deve estar passando um filme na cabeça dele, daquilo que a gente fazia. Então, antes do cacho sair, meu pai falava, olha, vocês têm que ir, nós vamos ter que ir lá limpar novamente. E a gente limpava, jogando, tirando o mato, jogando terra mais para o pé do arroz, sem bater no arroz, para não prejudicar o quê? Os cachos de sair. E eu me lembro muito bem, meu pai dizendo assim, por que nós temos que fazer isso? Porque se nós deixarmos a plantação por conta, nasce o mato. Ninguém semeia ele, ninguém planta ele, ninguém joga a semente da erva daninha para nascer, nasce sozinho. E ele vai crescendo. E se você deixar aquilo ali crescer, o que acontece? O mato toma conta e prejudica, sufoca a planta e prejudica a produção. Então tem que limpar para quê? Para que quando ele começar a sair os cachos, a planta possa produzir o máximo possível. Amém? O máximo possível. Por isso, querido, que as ervas daninhas, a erva daninha, esse tipo de erva daninha, ninguém semeia. Ninguém semeia. A gente plantava o arroz, ia para casa, passava alguns dias, a gente voltava lá, nascia o arroz, mas começava a aparecer um monte de ervas daninhas no meio. Aí a gente esperava crescer um pouquinho, de repente ia lá de novo, chegava lá, a erva daninha estava quase da altura do arroz. Ninguém tinha semeado, ninguém tinha jogado. Aí a gente ia lá, limpava. Passava algum tempo, a gente voltava lá, o que estava de novo? Naquele lugar onde você tinha arrancado, tinha cortado, o sol veio e queimou, como a gente está vendo aqui, ó. E à tarde corta-se e seca. Mas aí passava alguns dias, a gente voltava lá e novamente estava cheio de erva daninha nascendo. E a gente não podia deixar aquilo ali, porque senão a gente perdia na hora de colher. A gente perdia na hora de colher. Então, amado, a palavra está sendo semeada no nosso coração. E como nós falamos aqui já, a palavra, a semente não é o problema. Se você está colhendo pouco ou não está colhendo nada, não é a semente o problema. Não é a palavra que está saindo daqui. Não é a palavra. Está te incomodando a palavra? O problema não é a palavra. A palavra está trazendo luz sobre a tua vida, está expondo os teus pecados. O problema não é a palavra. E o problema também não é você que é a terra. O problema é a erva daninha que nasce. Esse tipo de erva daninha nasce, querido. E ele nasce sem a gente perceber. Ai, pastor, que erva daninha são essas? Deixa eu te falar quais são elas. A primeira erva daninha que brota sem a gente perceber são os pensamentos produzidos pela incredulidade. Pensamentos produzidos pela incredulidade. A pastora Luzinete estava falando sobre dízimo e oferta. Aí você ministra a palavra aqui, a pessoa recebe embaixo, porém, ao invés do coração dela se encher de alegria, por quê? Porque ela vai estar trazendo algo, é a prova de que a bênção de Deus tem chegado até ela. Não, o coração dela se enche de tristeza, por quê? Porque eu não concordo com isso. Por que ele não concorda? O problema não é a palavra e também não é a terra, por quê? Porque a terra está produzindo erva daninha. A terra está produzindo erva daninha.
A incredulidade está gerando pensamentos que impedem ele de obedecer a palavra. A incredulidade está gerando desculpas, pensamentos nele que impedem ele de praticar a palavra. Os pensamentos, as ervas daninhas que está sendo produzido nele, está impedindo ele de entrar no melhor de Deus, de experimentar o melhor de Deus. Não vai saber nunca. Por mais que alguém chegue aqui e diga: olha, eu sou fiel nos dízimos e Deus faz maravilhas na minha vida, enquanto ele estiver produzindo só erva daninha, não vai experimentar nunca o melhor de Deus. Porque a erva daninha, o que está fazendo? Está sufocando a semente, está matando a semente. Ele não pode impedir, ninguém pode impedir essa erva daninha de nascer. Outra erva daninha são desculpas pela falta de disposição. Desculpas pela falta de disposição é erva daninha. Por quê? Porque muitas vezes você não obedece. Por quê? Porque você não tem disposição. Você deve estar cansado demais. Você deve estar... Você fica olhando ao lado e fica achando desculpas para a semente que está sendo semeada. Isso é erva daninha. O orgulho, produzido pelo sentimento de superioridade, também é erva daninha. Está ouvindo a palavra, mas eu prego melhor que ele. Está ouvindo o louvor, mas eu canto melhor. Está ouvindo a bateria, mas eu toco melhor. O pastor fala que ouve Deus, mas eu também ouço. Ou seja, há um orgulho produzido pela superioridade que está fazendo o quê? Brotar no meio da palavra que está sendo semeada, o que? A erva daninha. Nasce. Não tem como a gente impedir essas coisas de nascer. Vai nascer. Outra erva daninha é o sentimento de ofensa, produzido pela inferioridade. A superioridade produz erva daninha, a inferioridade também. Por quê? Porque ouve a palavra e ao invés de se alegrar, meu Deus, se ofende com a palavra. Volta para casa, bravo, por quê? Porque está ofendido com a palavra. Porque ao invés de deixar a palavra, que é a semente, cair na terra e produzir, não. A erva daninha sufoca a palavra e ele volta para casa. Vai passar a semana frustrado. Chega no outro domingo, vem novamente para o culto. Vem frustrado. Se continuar produzindo a mesma erva daninha, nunca vai experimentar o melhor de Deus. Por isso que a palavra, o verso 19 de Isaías, que nós lemos no começo: se quiserdes e me ouvirdes, comerás o melhor dessa terra. Comerás o melhor dessa terra. Mas pastor, como que eu venço essa erva daninha? Simples, meu amado. Essas ervas daninhas não tem como impedi-las de nascer. Não tem. Mas você pode impedi-las de crescer e de florescer no teu coração. Você pode. Você pode impedi-las. Você pode. Se você não der conta sozinho, pede ajuda. Mas ajuda é para cortar a erva daninha, querido. Não é para adubar ela, não. Como que eu faço isso, pastor? Como que eu venço isso? Como que eu impeço ela de crescer e de florescer? Rejeitando as sugestões de Satanás. Rejeita as sugestões de Satanás. Por quê? Porque se é contra a semente, nós já aprendemos que a semente não é o problema. Então, se é contra a semente, querido, é Satanás que está dando a sugestão. Então, aprende a não aceitar a sugestão do diabo. Se a sugestão do diabo é contra a terra, nós também estamos aprendendo aqui que o problema também não é o quê? Não é a terra. Então é sugestão de Satanás. Então não permita. Nós não podemos impedir de nascer, mas nós podemos impedir de
crescer e de florescer. Nós podemos impedir de crescer e de florescer como? Rejeitando as sugestões de Satanás. Porque Satanás trabalha assim. Lembra lá no Éden? Eva tinha recebido a palavra junto com Adão. Mas aí Satanás chega e começa a conversar com ela. Olha, não foi assim que Deus disse. De toda a árvore do jardim vocês não poderão comer. Não, não foi assim. De toda a árvore do jardim nós podemos comer. Nós só não podemos comer da árvore que está no meio do jardim. Aí Satanás vem e fala assim, então, olha só, olha que sacada de Satanás. Ele olha para ela, entende que ela não se lembrava mais da palavra. Mas da semente que foi semeada no seu coração, ela já tinha, a erva daninha, já tinha sufocado a palavra que Deus tinha dado para eles. E aí, Satanás chega e faz uma sugestão. Olha, vocês não podem comer da árvore que está no meio do jardim, mas dessa daqui vocês podem. Você já comeu dessa árvore? Não. Aí a palavra de Deus vai dizer que ela, vendo que o fruto era bom, que era agradável aos olhos, e que era um fruto desejoso para dar entendimento, tomou do fruto e comeu. Mas comeu por quê? Comeu porque a palavra, a semente que é a palavra, que foi semeada no coração dela, já tinha sufocado pelas ervas daninhas. Aí você fala assim, mas pastor, o que tem a ver aquilo que nós lemos no começo? É simples, amado. É simples. O que Jesus está falando? Jesus está dizendo o seguinte, que se a semente cair numa terra boa, que é o teu coração, e você deixar, você não fizer limpeza nenhuma. Limpeza nenhuma. A erva daninha até nasce, mas você não dá moral para ela. Ela vai crescer ali, mas você não deu moral para ela. Você não deixou ela, você não alimentou a erva daninha. Você sabe o que vai acontecer? A semente é tão boa, mas tão boa, que ela vai produzir a 30. A 30 por 1. A 30. Mas aí, querido, se você recebe a semente e você faz uma limpeza, a erva daninha nasce. Mas aí você pega, eu não aceito isso na minha vida. Senhor, eu rejeito toda a sugestão de Satanás. Você faz isso uma vez. Aí Jesus está dizendo, olha, a semente é tão boa, que você fazendo isso uma vez, ela vai produzir a 60 por 1. Aí ele está dizendo, olha, mas se a semente cair no teu coração, a erva daninha vai nascer. Mas você cuida, o pensamento sai, a sugestão do diabo aparece, e você rejeita. Não deixa essa semente nascer, ou melhor, crescer e florescer. Aí Deus está dizendo, fala assim, aí não vai ter nada que impeça você de colher o melhor dessa terra. Você vai produzir, a semente que você recebeu vai produzir a 100 por 1. Mas o problema é esse. Por isso que está falando, olha, nenhum produz a 100, no outro produz a 60, no outro produz a 30. Por quê? Porque sempre tem aquele, desculpa a expressão, cabeção, que recebe a palavra, mas quando começa a brotar a erva daninha, ao invés de rejeitar a sugestão que Satanás está dando, sabe o que ele faz? Ele rega ela e procura alguém para poder regar junto com ela. Aí, culpado é Deus, culpado é o pastor, culpado é o irmão, culpado é a igreja. Aí você sabe qual que é o primeiro desejo que começa a nascer? Vou sair da igreja. Nada está acontecendo, aqui não tem poder, vou noutra igreja. Eu vou procurar lá. Vai. Chega lá, as coisas até pioram. Por quê? Porque o problema não é a semente. O problema não é a terra. O problema que está acontecendo é que a terra está alimentando a erva daninha e não a palavra. No ano de 2020, um dos requisitos para a gente tomar posse da promessa de Deus, de provisão, qual era? Se apaixonar pela promessa. Por que se apaixonar?
Porque quando você é apaixonado pela promessa, quando você é apaixonado pela semente que você recebe, você não perde ela de vista. E você alimenta essa paixão. E você deseja. É só disso que você fala. Quando você vai orar, você não sabe orar por outra coisa. Você quer aquilo. Quando você vai conversar com alguém, você não sabe conversar sobre outra coisa. Você vai aconselhar alguém, você não sabe dar outro conselho. Por quê? Porque você é apaixonado pela semente. E quando você é apaixonado pela semente, entenda, na hora que a erva daninha aparece, você já pega e arranca. Na hora que a erva daninha surge, você já limpa. E limpa e arranca e joga fora. E queima. Você não aceita sugestão nenhuma de Satanás. E é isso, querido. E é isso que a palavra Deus está nos dizendo hoje através da sua palavra. Se apaixone pela semente que Ele tem trazido para você. Ao invés de se ofender com essa semente, ao invés, querido, de você refutar com pensamentos causados pela incredulidade ou orgulho produzido pela superioridade, ou ofensa, um sentimento de ofensa produzido pela inferioridade, ao invés disso, o que você faz? Se apaixona pela palavra, se apaixona pela palavra, se apaixona pela palavra. Recebe, está doendo, expôs você. Então o que você faz? Você, em vez de você ficar com raiva da palavra, de mim, do irmão, o que você faz? Diga, essa palavra é para mim. Essa palavra está semeando em mim. E essa palavra em mim vai produzir bom fruto. E não vai produzir pouco não, vai produzir a 100 por 1. Porque eu não aceito erva daninha impedindo a minha colheita. O problema é que muitas vezes a erva daninha nasce e se abraça com a erva daninha, se apaixona pela erva daninha. E ao invés de arrancar a erva daninha, cultiva a erva daninha. Essa erva daninha, esse tipo de erva daninha, nós não podemos impedi-las de nascer, mas nós podemos impedi-la de crescer e de florescer, rejeitando as sugestões de Satanás. Entenda uma coisa: ninguém tem razão quando se levanta contra a palavra ou contra a terra, porque a palavra, a semente é boa e a terra é boa. No mesmo texto de Mateus 13, a palavra vai falar a respeito da segunda erva daninha. E esse tipo de erva daninha não nasce sozinho. Capítulo 13, a partir do verso 24. Nós vamos ler do verso 24 ao versículo 28, que diz assim: propôs-lhe outra palavra, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas o quê? O que está escrito na tua Bíblia? Dormindo. O dormindo aqui, querido, não é, pode ser literalmente, pode, mas o dormindo está desatento, está prestando atenção noutra coisa que não tem nada a ver com a palavra, está dando atenção para outra coisa que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Aí dormindo os homens, veio quem? O seu inimigo. Esse tipo de semente de erva daninha aqui é a que é semeada às escondidas. E aí diz o seguinte: e semeou o quê? O joio no meio e retirou-se. Verso 26, e quando a erva cresceu, a erva daninha, e frutificou, ou melhor, o trigo apareceu, né, e frutificou, apareceu também o joio. Continua aqui, não sai daí não. Deixa eu te mostrar uns detalhes aqui. Olha só, quando é que o joio aparece? Não,
quando ele aparece. Ele é semeado de madrugada, de noite, enquanto os homens dormem, ele é semeado. O joio não impede o crescimento do trigo. A outra erva daninha sufoca e mata. Mas o joio não impede o crescimento do trigo. Mas que hora que o joio aparece? O joio só aparece quando o trigo começa a produzir, dar fruto. Quando se trata de pessoas, Jesus disse o que a respeito disso? Que você conhece uma árvore pelo fruto. A Lu pregou aqui na quinta-feira e falou a respeito da figueira, que só tinha folha, não é? A figueira é aquele crente que vive de aparência. É cheio de folha, mas não tem fruto. Quando não aparece fruto, significa que aquilo ali é o quê? É joio no meio do trigo. Entende? Lembra por que eu falei, acho que na quinta-feira também, eu falei assim, gente, eu olho para mim e fico, Senhor, cadê os meus frutos? Cadê os meus frutos? Porque se não aparecer fruto, eu sou joio. Então aqui, o verso 27, ou melhor, 26, e quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Oh, meu Deus. Verso 27, e os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? Entendeu já o mistério dessa pergunta aqui? Você está aqui, não está? Se a semente que está sendo semeada é só boa, por que que tem no campo o joio? Se a semente aqui em cima não foi semeado joio, se a semente que sai daqui de cima é boa, por que que nasce o joio? No campo, aonde foi semeado. Por que que nasce o joio nesse campo? Pergunto para você, quem é o campo? Quem é a terra boa? Quem é? A semente, a boa semente, está sendo semeada. Daqui não está saindo joio. Daqui não está saindo joio. Por que que o joio aparece? Diga assim, fala assim, o joio aparece. Porque alguém semeou. Amém ou não amém? Alguém semeou. Alguém semeou esse joio. Alguém semeou esse joio. Aí olha só, verso 28. E ele lhes disse, um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Só até aí. Só até aí, não precisa ler mais. Então a segunda erva daninha, que eu quero dizer nessa noite, é o joio. É a semente que não nasce sozinha. Ah, amado, tem certas coisas que a gente olha, a pessoa vem falar, pastor, não sei o quê. Fala, essa erva aí não nasceu sozinha. Essa erva aí não brotou sozinha no teu coração. Alguém colocou ela aí. Alguém semeou ela aí. Em algum lugar, semear essa semente no teu coração. Tem pessoas que vêm conversar com a gente, querido, na hora, falam, olha, a gente sabe que a semente brotou sozinho. Mas tem semente que a gente sabe que não brotou sozinho. E a pessoa pode falar, por que isso, por que aquilo, por que não sei o quê. Amado, joio não brota sozinho. Não adianta, viu, amados, vocês que aconselham pessoas, tem semente que não nasce sozinho.
Então, quando você vir conversar comigo também, se você sabe quem semeou, já vem trazendo o nome dele. Porque eu vou saber que ele foi que o joio foi semeado. Entendeu? Por quê? Porque joio não nasce sozinho. Joio é semeado. É semeado. E o que são os joios? Os joios, a palavra de Deus diz lá no capítulo 10 de 2 aos Coríntios, versículo 4, 10, 4, que fala que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para o quê? Destruir fortaleza e anular o quê? Anular sofisma. O que é sofisma? Sofisma é joio. Sofisma é joio. O joio, querido, é uma planta que parece o trigo. Ela é tão parecida, por isso que o dono aqui não permitiu que fosse arrancado. Falou, não, espera. Por quê? Porque é tão parecido, você corre o risco de arrancar o trigo junto. Então espera. Porque quando chegar na ocasião da colheita, a gente vai saber o que é joio e o que é trigo. Por quê? Porque o trigo frutifica, o joio não. O joio, ele parece muito com o trigo. O joio é o sofisma, e o sofisma é uma mentira, que parece muito com uma verdade. Ah, querido, você sabe o que eu descobri? Que os sofismas são os grandes responsáveis pela apostasia dos últimos dias. São os sofismas que têm feito pastores abdicar da sua fé. São os sofismas que têm feito cantores se desviar, largar o propósito. São os sofismas que têm feito pessoas acreditarem que pode servir a Deus de casa. São os sofismas que faz as pessoas acreditarem que uma vez salvo, salvo para sempre. São os sofismas. Por quê? Porque se parece com uma verdade. É quase igual à verdade. Ai, pastor, mas eu cuido muito, querido, olha só. Semeadores de sofisma, antigamente, na época de Jesus, só tinha os gnósticos. Eram os semeadores de sofisma. Os sofistas, os filósofos sofistas eram semeadores de sofismas. Eles saíam de porta em porta levando aquilo que parecia verdade para as pessoas, a fim de fazê-las desviarem daquela doutrina e passar a seguir a doutrina deles. Mas hoje, amado, o que nós mais temos mais semeadores de sofismas do que semeadores da palavra de Deus. Nós estamos cheios de semeadores de sofismas. Tem uns que vai para a internet, prega ali, tem irmão que glorifica a Deus, aleluia, oh glória a Deus, Deus está usando, Deus está falando comigo, falou comigo, meu Deus, é um sofisma. Por quê, querido? Porque a palavra de Deus não desfaz a palavra de Deus. Deus não passa por cima da sua palavra. Deus é aquele que ele confirma a palavra do seu servo. Nós temos muitos ministérios, ministério profético, nós temos vários ministérios. Várias pessoas que têm esse ministério no mesmo lugar. Mas ninguém profetiza contra a direção de Deus. Podem até profetizar coisas diferentes, mas aquilo não fere o que? A direção que Deus dá. Entende? Entende por que a internet está cheia de sofisma? Porque na internet vai ter gente falando lá, arrumando 1000 coisas para dizer que você não precisa ser dizimista. Na internet vai falar, um monte de gente pregando lá para falar que você não precisa estar aqui. Na internet você vai achar um monte de gente falando, olha, você não precisa congregar, você não precisa orar, olha, esse negócio aí não, Deus não é amor, então, o que esse povo da igreja está falando não é o amor,
Porque como que impede o amor entre duas pessoas que se amam? Deus nunca impediu o amor entre duas pessoas que se amam. Ele é contra pessoas que têm o mesmo sexo querer fazer aquilo que ele fez diferente. Já tem igreja que está crescendo no Brasil inteiro, no mundo inteiro, querido. Já tem igreja de homossexuais na maior parte do país. Por quê? Por causa do sofisma. Por causa de sofisma. Ai, pastor, o que são sofisma? Deixa eu dizer aqui para você se localizar. Sofismas, joio, são direções diferentes das que Deus tem nos dado aqui. Oh, Jesus, você entendeu? Ah, pastor, mas eu vi lá na Assembleia de Deus, eles fazem isso, fazem aquilo aqui, e aqui, por que aqui não tem? Porque é a direção de Deus para eles, não para nós. Ai, pastor, eu queria tanto fazer aqui, eu posso ir lá para a Assembleia de Deus e fazer lá e continuar aqui. Eu falei assim, querida, é melhor que você vá para lá. Você vai me dar problema aqui. E se você ficar aqui, você vai dar problema lá. Porque não tem como você servir a dois senhores, amado. Não, mas eu estou servindo um senhor só lá. Sim, senhor sim, mas líder você está servindo dois. Porque quem está com um pé lá e um pé aqui, quando estiver lá, vai querer implantar coisas daqui lá. E vai dar conflito. E aqui vai querer implantar coisas de lá aqui. E vai dar conflito. Então a direção que Deus deu para nós é essa que nós vamos seguir. Qualquer direção dada para você que é geração eleita, querido, que é diferente daquela que você tem recebido aqui neste lugar desde o início dessa obra, não é de Deus para as nossas vidas. Pode até ser de Deus para outra igreja, mas para nós não é. Para nós não é, amado. E isso é joio. Por que é joio? Porque o joio está ali no meio, o inimigo semeou ali para quê? Para destruir a produção de trigo. Entende? Ah, pastor, o que é joio também? Joio também são as revelações diferentes das que Deus tem nos entregado. Você pode até pensar diferente. Vamos falar sobre escatologia? Tem gente que pensa, que fala e que prega que Jesus vai voltar, vai levar a igreja antes da grande tribulação. Tem outro grupo que fala que vai ser no meio. Depois dos 3 anos e meio vai levar a igreja. Mas nós, geração eleita, nós cremos em quê? Que é depois. Nós temos estudado isso, Deus tem nos ensinado isso, amém ou não amém? Amém. Mas mesmo assim você pode crer diferente disso? Pode. Por quê? Porque isso não é doutrina para salvação. Só que eu creio que é depois, minha esposa crê que é depois, nós ensinamos que é depois. O que significa isso? Se você crê diferente, você não tem autorização nem minha nem dela para você ensinar aqui. Porque são revelações diferentes. Ah, por que eu não tenho autorização? Simples, meu amado. Você é o dono da tua casa, sim ou não? Amém ou não amém? Você deixa com que as pessoas que, por mais que sejam teu amigo, chegue lá, vou deitar na tua cama, vou dormir aqui, vou comer o teu pudim, vou tomar o teu refrigerante, vou beber a tua água. Hã? Você faz isso? Não, por quê? Porque você sabe que se faltar, não vai pesar nas costas de quem? É na tua, não é? Eu como pastor da igreja, eu tenho que zelar por essa obra. Você sabe por quê? Porque se eu permito qualquer outra coisa aqui dentro, sabe o que acontece? Deus não vai cobrar de você, Deus vai cobrar de mim. Então entre você ficar com raiva de mim e Deus cobrar, eu quero que você fique com raiva e Deus cobre de você e não de mim. Pastor, eu não entendo. Você pode chegar em mim e conversar. Pastor, eu não entendo. Chega na minha esposa e conversa. Tudo que eu sei, ela sabe. Tudo que ela sabe, eu sei. Tudo que eu não sei, eu pergunto para ela. Tudo que ela não sabe, ela pergunta para mim.
Entende? Revelações diferentes das que são reveladas. Não pode. Ensino, nós temos. Hoje eu estava falando para minha esposa, e era até por causa dessa palavra aqui. Eu falei assim: eu vou pegar a nossa declaração de fé e eu vou fazer um banner bem grande e vou colocar aqui na igreja. Todo mundo vai saber, é nisso que nós cremos. É assim. Qualquer coisa feita ao contrário daquilo que nós cremos, não vem de Deus. Entende? Joio é tudo aquilo que atrapalha o que é a produção dos bons frutos. E Satanás é quem semeia. Satanás é o dono da semente. Por quê? Porque quem dá a boa semente? Segundo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 10. Aquele que dá o quê? Semente boa ao que semeia. É semente boa ao que semeia. Ele não dá semente de joio. Quem dá semente de joio? Satanás. Entende? É ele que dá. É ele que dá. E a semente de joio, oh Jesus amado, nós já estamos encerrando, querido. Eu sempre pretendo pregar pouco, mas começa a entrar, eu fico empolgado. E joio, presta atenção, detalhes são a beleza de tudo. Presta bem atenção, olha só. O joio, ele foi semeado quando? De madrugada. Presta atenção, a boa semente é semeada publicamente. Mas o joio é no WhatsApp. O joio é na conversinha pelo telefone. É na comunhão que marca as escondidas para poder conversar, entendeu? Que fortalece a erva daninha. Entende? Mas a palavra, a boa semente é público. Tudo que é bom é público. É semeado publicamente. Quem faz boa obra faz para quê? Faz para que as pessoas vejam. Não faz as escondidas. Quais são as coisas que é feitas escondidas? Vou matar alguém. Reúne, coloca um convite na internet, chama todo mundo. Falou: olha, vem porque eu vou matar alguém. Não faz isso. Não fala para ninguém. Junta o negócio, vai lá, arma a emboscada e faz. E tem uns que fazem tão bem feito que ninguém descobre. Mas o que vem de Deus é público. A semente. Como que eu venço essa erva? Eu quero que você abra lá em 2 Timóteo. Quem encontrou 2 Timóteo, capítulo 3. Oh, aleluia, meu amado. Glória a Deus. 2 Timóteo, capítulo 3. Aos versículos. Versículo 14. Diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Ao verso 15: e que desde a tua meninice, amado, nós temos quantos anos como geração eleita? Vamos para o nono ano já, né? Contando 2014, não é? 9 anos, já estamos caminhando para o 9º ano. Contando com 2014. Desde 2014 que as coisas que são mudadas, nós comunicamos. Porque quem está com a gente desde o início e conheceu a gente quando a gente saiu daquela outra paróquia, que a gente trouxe os costumes de lá, sabia que a gente tinha uns costumes meio doido. O Adriano e a Lu andavam com a gente, sabia que a gente tinha. Rapaz, a gente ouvia funk, cara. Hoje eu não acredito muito nisso que tem funk, gospel, funk. Para mim tudo é a mesma coisa.
A gente ouvia funk, a gente fazia cada coisa. Nós fomos fazer um evento numa igreja que a gente estava participando, a gente perguntou para o Adriano e para a Lu, como que funcionavam as coisas no mundo para a gente fazer na igreja, cara. Olha a ideia. Olha a ideia, a nossa ideia. Aí nós fomos nos relacionando com a palavra de Deus, crescendo, e logicamente tudo isso foi sendo o quê? Transformado. Teve uma época que eu queria que a igreja tivesse um monte de jogo de luz. Pergunta se hoje eu acho bonito. Acho. Mas pergunta se eu quero. Não. É porque você não gosta? Não, é porque a palavra não me deixa isso. E entre agradar a mim e agradar o Senhor, eu prefiro agradar o Senhor. Então, desde que essa igreja nasceu, meu amado, nós buscamos as coisas do alto. Nós não mudamos a nossa pregação. Nós não pregamos aqui em cima para agradar pessoas. Oh, Jesus, nós não subimos aqui para massagear o ego de ninguém. Nós subimos aqui e falamos: Deus é bom, o diabo não presta, tua vida está torta, conserta, porque se Jesus voltar, você fica. Você vai quebrar a cara se você continuar no pecado. Se ficar bravo, é a palavra. É a palavra. Aí a palavra continua dizendo, eu falei da geração, porque desde que começou, esse é o nosso compromisso, de pregar a palavra. E que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Entendeu? Não é porque eu gosto, é porque a palavra diz. Então eu quero ser sábio, não para as pessoas olharem para mim e me aplaudirem. Eu quero ser sábio para a salvação. Deus vai olhar para mim e vai falar: me agrado de ti. O povo, o mundo vai olhar para mim: eu te odeio. Mas Deus vai olhar para mim: eu te amo. Entre o que o mundo fala para mim e o que Deus fala, eu prefiro ficar com o que Deus diz. Aí ele diz assim, ó, verso 16: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então entenda, o que é a semente? É a palavra. Quando a palavra é semeada aí em você, ela corrige as tuas imperfeições. Ela transforma o teu pensamento. Tem que transformar o teu pensamento. Pode até não te mudar, mas que tu vai sentir, tu vai. Eu te garanto que tu sente. Você sente. Tem gente que fica até sem dormir. Perde a paz. Fica vários dias. Quando eu ouvi a palavra a primeira vez na minha vida, querido, eu fiquei 4 dias sem dormir. Até que uns colegas meus, endemoniado, pegou e falou para ele: negão, é o seguinte, vai lá para aquela igreja, não queremos você aqui, teu lugar não é mais aqui com a gente, pode ir embora. E eles me levaram, me deixaram na frente da igreja lá. Falou: faz um favor, se tu não voltar ao que tu era, não procura mais a gente. Me deixou lá. E eu estava tentando continuar no mesmo lugar, só que o que eu ouvi já não me deixava em paz. Eu já não, como é que o pastor lá falou, Fernanda? Já não me deixava pecar em paz. Você ouve a palavra aqui, amada, é a semente, está no teu coração. Você não vai mais pecar em paz. Quem não peca em paz fica o quê? Feliz? Não, fica nervoso. Oh, Jesus. Por quê? Porque essa semente, ela ensina, ela corrige, ela instrui em justiça, ela exorta. Amém? Ela corrige as nossas imperfeições. Amém? A gente quer andar torto, mas não consegue mais.
A gente só consegue andar reto de acordo com a palavra. E o verso 17, ó, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa. Você sabe como que nós somos perfeitos? Quando nós vivemos a palavra. Fora disso, não tem perfeição em nós. Não tem mais perfeição em nós. Lembra do que eu falei no começo? Quem não sabe obedecer é porque ainda não conhece o que é adoração. Porque não tem como adorar sem obedecer. Quando a gente obedece é que nós somos perfeitos diante do Senhor. Amém? Glória a Deus. Se não conseguir impedir a erva, essa erva de nascer, o joio é você que impede. Você não pode deixar ela nascer no teu coração. Não pode. Você tem que cuidar para que ela não cresça. Se você não conseguir impedir ela de nascer, você tem que cuidar para que ela não cresça mais do que a semente que está sendo semeada no teu coração. Pastor, eu posso ouvir a pregação de outros pastores? Pode, sem problema algum. Amém? Toda pessoa que pergunta para mim, pode. Pode. O que eu não posso? Não deixa a pregação dele desfazer a obra que Deus está fazendo na tua vida aqui. Não deixa. Porque se você deixar, está sendo semeado joio na tua vida. E não sou eu que sofro, querido. Não é a igreja que sofre. Quem vai sofrer é você. Infelizmente é assim. Porque o joio é para combater o trigo, o fruto. Amém? E o que eu quero fazer hoje? Como eu disse que é a última palavra. Eu quero que você fique de pé em nome de Jesus. O que nós vamos fazer aqui hoje, amado? Nós vamos fazer uma ministração. Por isso que eu estava falando que era importante estar aqui hoje. Porque o que nós vamos fazer? Nós vamos ministrar sobre a tua vida. Você vai sair no teu lugar aqui. Esses pastores que estão aqui vão orar com você. E vai ser destruído toda a erva daninha. Toda a erva daninha. Erva daninha que nasceu. Aquelas que nascem sem você, a gente perceber. Que nasce, que não tem como a gente impedir. Talvez você não vinha sabendo como lidar com elas. Mas hoje você aprendeu. Então nós vamos orar. Destruindo todas as ervas daninhas. Inclusive o do joio, tá? Inclusive o do joio. Nós vamos destruir todas as ervas daninhas e nós vamos quebrar todo o bloqueio que foi produzido por essas ervas daninhas. Amém? Essa é a oração que vocês vão fazer aqui. Amém? Cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais.